Olá, eu sou a Saga, e nesta 8ª edição do nosso Meetup de EdTech USP, temos o Marcos Coziol como convidado especial. Pode começar quando você se sentir à vontade, Marcos. Vamos lá, o que está me incomodando aqui é a obra do lado, mas daqui a pouco deve parar. Tudo bem, gente? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, Felipe. Já dos pouquíssimos assuntos que a gente falou rapidamente, já fiquei bem interessado. E a minha ideia é falar um pouquinho sobre algoritmos, especificamente sobre algoritmos de criação de realidades virtuais, né? A gente fala basicamente dos algoritmos dos videogames hoje em dia. E talvez falar sobre a minha experiência com isso, né? Eu criei a Perceptum em 1995, lançamos o primeiro videogame em 98, ele estava pronto desde 96, mas como vocês devem imaginar, lançar um videogame no Brasil era ainda mais difícil do que hoje em dia, né? Tinha coisa de gravação de CD, essas coisas que hoje em dia não são mais necessárias. Mas antes disso, a minha formação é de engenheiro mecânico, e eu trabalhei um bom tempo, um período de 11 anos numa empresa americana. Começou como Reliance, ela foi absorvida depois pela Rockwell Automation. A mesma Rockwell tinha a Rockwell Aerospace, né, que é a empresa do projeto do malfadado projeto dos ônibus espaciais, e a Rockwell Automation, que fazia automação. E dentro da Rockwell eu me especializei em engenharia de software. Então, lá nos Estados Unidos, passei 3 anos lá. Me especializei em engenharia, especificamente engenharia de software e de automação industrial. E é uma área que eu sempre gostei muito, apesar dos impactos, tem impactos pesados, né? Nessa área eu peguei bastante disso, principalmente da substituição do trabalho manual, com máquinas automatizadas, máquinas de grande porte, mas foi uma experiência muito, muito interessante. A indústria não é tão interessante assim, tanto que eu acabei saindo para montar uma empresa de videogame, né, e fazendo justamente o que eu gostava de fazer, criando ambientes automatizados com software. Aí foi para mim uma decisão um pouco direta, né? Fazer o quê? Fazer videogames. Larguei uma posição bem interessante na Rockwell, mas não me arrependo de forma alguma disso, não. Eu tive uma experiência economicamente não tão boa aqui no Brasil, porque se hoje a pirataria é alta, em 90, final dos anos 90, era algo estimado entre 90% e 95% das cópias eram piratas. E isso acabou que não tive um grande prejuízo, porque aprendi muito com isso. E depois usei isso na área de cultura, né? Eventualmente fiz, logo depois, ali no começo dos anos 2000, fiz o meu mestrado, meu doutorado na área de artes, usando sempre a questão dos videogames, dos algoritmos, do software. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. E indo nessa linha, eu queria mostrar rapidamente, o Felipe já viu a apresentação desse assunto no emprego hoje em dia dos algoritmos de vídeo, não só de videogame, mas também de videogame, algoritmos de criação de realidades. Achei. Certo. Deve estar compartilhado, imagino. Assim, tá perfeito. Ótimo. Começando rapidamente aqui com o set de filmagem do Mandaloriano, né? Vocês talvez tenham ouvido falar da série e talvez da tecnologia que foi usada, que são esses LED sets, né? São sets de telas de LED.
esse set, a gente vê um ator real. Eu não sei se meu mouse aparece para vocês, eu estou apontando aqui com o mouse, se não, por favor, desconsiderem esses meus comentários. Tem um ator real, tem uma parte... lembrei de algo aqui, espera um pouquinho. Pronto, o apontador laser. O ator real tem uma parte real nesse cenário, que é essa parte da nave, né, que tem um brilho até um pouco diferente, alguns props que são reais, o piso aqui é real, mas todo o fundo, esse fundo nessa tela, que se eu não me engano, ela chega a 160 graus, e o teto e esses painéis laterais são telas de LED de altíssima resolução, e isso permite que você emerja, né, um pedaço de um ambiente real com personagens num ambiente virtual criado com tecnologia de videogames. No caso do Mandaloriano, eles usam o Unreal Engine, né? Eles usam o Unreal, e especificamente a versão Lumen do Unreal, que é uma versão bem interessante em questão de iluminação, de velocidade, de definição de imagem. Pois bem, o que me interessa apresentar aqui não é tanto essa ideia de se filmar algo com uma tela por trás. Isso não é novidade, né? Se nós pegarmos algumas imagens, por exemplo, filmes do James Bond, aqui tem o Aston Martin, que o Sean Connery pilotava, se usava normalmente uma tela de projeção de cinema, e esse set permitia que se fizesse filmes de perseguição de carros, tem algumas imagens, sem que você estivesse no real, simplesmente o ator, e no caso aqui tem alguns suportes no pneu, em que alguns assistentes ficavam balançando o carro para dar a impressão de que o carro estava em movimento. Isso não só nos filmes do 007, filmes do Hitchcock também usava essa tecnologia, essa técnica, melhor dizendo. Filmes de monstro também, porque não são só imagens reais. Nesse caso, é um monstro criado pelo rei Harryhauser, um dos primeiros que ele criou com animação quadro a quadro. Aqui já é uma criação de uma realidade artificial, não? O monstro ali foi filmado com animação quadro a quadro, ele era projetado nessa tela, e a interação, entre aspas, acontecia com os atores no set de filmagem. Então isso realmente não é uma ideia nova. O que existe de novo, bom, Terminator 2 também usou esse tipo de técnica, aquela cena do caminhão, das motos, etc. O que existe de novo na técnica do Mandaloriano é exatamente que essa realidade projetada não foi filmada quadro a quadro de miniaturas, não foi filmada numa estrada como os outros exemplos aqui. Ela é uma realidade criada por videogame, por algoritmos de videogame, e executada em tempo real, ou seja, ela está acontecendo enquanto a filmagem dos personagens acontece, a ponto de que é possível um personagem real interagir com um personagem virtual. Isso acontece em algumas condições na série. Existe uma explosão, etc., que são acionadas por ações dos personagens reais, né? Então, no fundo, essa é a novidade do uso no Mandaloriano, muito mais do que simplesmente a resolução da imagem, o fato de serem telas muito maiores. Por exemplo, para dar um exemplo prático aqui, naqueles exemplos mais antigos, com projeções de tela de cinema, né, back projections, a câmera ela só tinha um lugar específico para ficar, ela precisava ficar perpendicular à tela. Qualquer movimento da câmera para os lados faz com que a perspectiva não se encaixe, porque a perspectiva pensada ali
ela tinha que ser exatamente com a câmera perpendicular à tela, senão não faz sentido, a imagem fica chapada, fica distorcida. O Mandaloriano, por usar o Unreal, toda a perspectiva, e aqui é possível ver, né, muito bem as partes da nave que se encaixam com a parte real, elas só fazem sentido, essas partes e esses ângulos, para a posição em que a câmera está tomando essa imagem aqui. Tem algo muito diferente, entretanto. Se a câmera se move, a câmera tem sensores, e o algoritmo do Unreal compensa todas as distorções de imagem para a nova posição. Então, isso permite uma liberdade muito grande, não? Permite que a câmera se desloque ali no meio e todo o resto é calculado em tempo real para que a imagem continue fazendo sentido. Eu escolhi essa imagem aqui, que foi uma imagem divulgada pelos estúdios, especificamente porque o ajuste de luz não foi feito ainda. Então é possível ver aqui, por exemplo, a linha que forma o teto. Não? Quando esse ajuste é feito, é praticamente indistinguível. Né? Não se sabe onde que termina o teto e começa a parede, e assim por diante. Mas aqui isso pode ser visto. Essa questão da criação de realidades virtuais é o que realmente vem me interessando nesse percurso que eu tive desde do trabalho com automação industrial, com videogames e depois com cultura. Né? E eu queria mostrar rapidamente, numa linguagem absolutamente diferente da do Mandaloriano, que é o realismo, mesmo que seja um realismo fantástico, ele tem que ser muito, muito definido, porque senão você não tem aquela ideia de que está num ambiente real. Mas existem artistas que trabalham com ideias de realidade que não vão para o realismo, que vão para o 2D, que vão para o chapado, e um desses exemplos que eu queria passar é a questão da obra da Regina Silveira. Aqui eu tinha um breve vídeo sobre a tecnologia do Unreal Lumen, mas isso aqui dá para ver na internet sem problema nenhum. Eu queria passar diretamente aqui para a obra da Regina Silveira, que chama Mundos Admiráveis. Não? Essa obra, obviamente, essa versão não é digital, são grandes aplicações de vinil com insetos, desenhos de insetos feitos de uma época em que não existia uma fotografia. Então, os livros que tratavam da fauna e flora de uma determinada nação exótica, como o Brasil ou como outras nações, eram desenhados ou pintados em aquarelas, e para catalogar, para documentar essa fauna, essa flora. A Regina escolheu insetos para o Mundos Admiráveis, extraídos desses livros antigos, né, alguns de 1600 e pouco, 1700, e compôs esse ambiente formado por insetos, a grande parte deles insetos nocivos, alguns que não são tanto, mas alguns peçonhentos, outros nocivos, etc. E cria um ambiente em que essa projeção em vinil, estática, ela é feita de forma imersiva. Então a pessoa... Essa é uma montagem do Mundos Admiráveis feita no Oriente Médio, em Dubai. Ou Riad, melhor dizendo. Por isso a vestimenta aqui do visitante. A pessoa se vê dentro desse ambiente, não? Mesmo lembrando que isso é algo completamente estático. Eu tive um convite recente para pensar uma obra para uma exposição em Moscou, só que uma obra de arte digital, e a minha proposta foi uma versão de Mundos Admiráveis, que é essa obra estática, interativa, digital, não?
E com isso conversei com a Regina, ela topou, ela achou fantástico, e começamos a desenvolver o que seria um projeto como esse. Muito parecido, esse é um projeto, é uma visão virtual do projeto do arquiteto russo responsável por essa exposição, só que em vez de telas de vinil coladas nas paredes e no chão, nós teríamos projeções, né? E o código dessas projeções está feito. Eu vou parar rapidamente aqui para trocar a minha apresentação. Essa aqui é a obra rodando, ela não é uma imagem, não é um vídeo da obra. Deixa eu compartilhar com vocês novamente. Uma janela. Não compartilhou ainda, está chegando. Para os testes, eu coloquei a figura do nosso visitante árabe, e para dar escala, né? Então, aqui nós teríamos as duas telas verticais, ainda teria a projeção do chão, mas o que acontece aqui é que, dependendo da pessoa pisar ou não em insetos que estão no chão, esse inseto se multiplica na parede. Então, essa é uma versão em código, no caso aqui, processing, né? É uma linguagem que usa o Java, é uma biblioteca que usa o Java para programação, principalmente visual, e a parte da interação está funcionando. Claro, não temos os sensores aqui, que é uma câmera virtual, etc. Eu estou simulando a interação com o teclado. Mas, mais do que a interação propriamente dita, algo que a Regina não tinha como fazer na obra original, que era estática, é a edição em tempo real dos insetos, em como eles aparecem na parede. Isso que a gente vai ver em seguida não é para visualização do público, é uma ferramenta de edição permitida pelo algoritmo, pelo software, né? Então, clicando em algum desses insetos, eles o sistema me mostra as bolhas. Cada inseto desse tem um círculo que é o que mantém eles afastados ou juntos dos outros, e aí eu consigo, com movimentos de mouse, etc., alterar ângulos, alterar posição, alterar tanto a escala de um inseto específico, como a escala da bolha desse inseto, para que ele ocupe um espaço maior, e, eventualmente, alterar a escala de todos os insetos, não diminuir ou aumentar os insetos todos. Na verdade, a ideia original da obra, o impacto da obra visual, ele não muda muito da versão original da Regina, que, como vocês podem imaginar, tem uma intenção de passar essa vivência num ambiente estranho e agressivo, não? A primeira vez que a obra original, Mundos Admiráveis, foi montada, ela foi montada em Brasília, e, obviamente, os insetos eram vistos como uma metáfora da corrupção, do poder, etc., não? Isso continua, essa sensação de que tem algo estranho, ou que talvez eu seja um invasor nesse ambiente estranho, ela continua, mas de uma forma em que as ações das pessoas dentro do ambiente expositivo respondem a elas, né? Então, o fato de pisar num inseto faz com que ele se multiplique na parede ou, eventualmente, desapareça depois de um tempo, etc. Mas é isso, era só para mostrar rapidamente. Deixa eu voltar.
Vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo o som dos insetos aqui, estou ficando praticamente maluco. Pronto, desliguei. Deixa eu voltar para a apresentação. Perfeito. Um outro exemplo também, essa é uma obra que ainda não foi feita, ela está em projeto, ela tem o algoritmo, o código funcionando, etc., mas ela não foi ainda montada, eventualmente será montada nessa exposição de Moscou ou em alguma outra, mas nós não vimos aqui o algoritmo, é um algoritmo relativamente simples, mas eventualmente isso, a gente poderia até dar uma olhada futuramente, não teria problema nenhum. Um outro exemplo também muito simples de construção de realidade é uma obra que chama PixFlow, PixFlow número 2. É essa imagem que nós vemos aqui, e só para dar rapidamente como que essa obra funciona, o algoritmo dela funciona, existem pequenas barras, num tom de vermelho um pouco mais escuro, essas barrinhas que formam todo o fundo, né, todo o fundo da área da obra, e pixels que são os pontinhos brancos, que deixam uma trilha avermelhada também. Os pixels começam em posições aleatórias e com velocidades sempre iguais, a mesma velocidade para todos os pixels. A única coisa que existe de algoritmo, assim, de simulação de uma realidade virtual, é que quando um pixel colide com uma barrinha dessas, ele, dependendo da posição em que ele bate, a barra inclina um pouquinho. E é só isso que existe de algoritmo. O fato é que, como são 6.000 pixels e 20.000 barras, essa interação dos pixels com as barras começa a fazer com que os outros pixels que venham atrás sigam caminhos parecidos com aquela inclinação da barra, e eles vão encontrando esses caminhos. E engraçado que é um conceito absolutamente digital, não uma pixel barra, aliás, a barra também é formada de pixels, mas o pixel que se move, a barra que inclina dependendo da posição da colisão com o pixel, e que gera um efeito bastante orgânico, né? Eu tenho um vídeo de 1 minuto aqui, dá para a gente ter essa noção. É que nesse vídeo, como a resolução está baixa para a gente poder ver aqui sem problemas de conexão, não se veem as barras, mas as barras são aquelas que a gente viu ali na primeira imagem. E aqui a própria artista Els, que é desse coletivo Labo, belga, falando sobre a obra. So what you see is an ensemble of lines where every time one of these points, these pixels, is hitting against one of these lines, actually the orientation of the line will change, and as such this creates flows on the 4 different screens. So this is creating a very floating visual. So it's a piece which is all the time changing, it's never the same. It's not interactive, it's a purely contemplative piece. But on the other hand, I think it gives as well tools to the people to actually understand how it is working. E é isso, são regrinhas muito simples, mas que geram um efeito surpreendentemente complexo. Falando de complexidade, rapidamente também mostrar algumas obras mais recentes que usam redes neurais, né? Esse é o diagrama de uma rede neural. Basicamente o que elas fazem é tentar simular de uma forma muito simplificada o funcionamento dos neurônios de um cérebro orgânico, pelo menos o que se sabe do funcionamento. E, no fundo, cada neurônio é um número, né, uma variável que pode ser 0 ou 1, normalmente os neurônios são 0 ou 1, e que tem essas setas que são as sinapses, são multiplicadores.
E para se saber o resultado de um neurônio, se ele está ligado ou desligado, pega-se o valor dos neurônios anteriores, multiplica-se pelos multiplicadores. Se essa soma passar de um limite, de um threshold, o neurônio liga. Se não passar desse limite, o neurônio permanece desligado, ou se estava ligado, desliga. Todo o segredo da rede neural, executar uma rede neural é algo, basicamente isso que eu falei, é simplesmente multiplicar valores e somar valores. Mas o grande segredo dela é o treinamento, né? Então, onde eu apresento dados de entrada, e para esses dados de entrada associo com dados de saída. Obviamente, esse diagrama é bastante esquemático. Uma rede neural tem muito mais neurônios de entrada e tem alguns neurônios de saída. Ela só tem um único neurônio de saída quando o resultado esperado é sim ou não. Obviamente, você precisa de mais resolução para outros tipos de resultados. E os neurônios intermediários, que normalmente são em número maior que os neurônios de entrada. Muitas redes, principalmente as redes de Deep Learning, têm mais do que uma camada de neurônios intermediários, e o que se faz é, no treinamento, apresenta-se, olha, essa entrada quer dizer essa saída, e o algoritmo calcula os multiplicadores para que aquela entrada realmente dê aquela saída. E como existem muitos jeitos diferentes desses multiplicadores darem um valor, eu posso apresentar vários e vários dados de entrada para várias e várias saídas equivalentes, e a rede, o treinamento da rede calcula essas sinapses para que isso seja sempre válido, ou pelo menos próximo de ser sempre válido. Então, desde reconhecimento de caracteres, eu pego uma imagem de uma letra A, separo em pixels, cada pixel vira um neurônio da entrada, e aqui eu digo que é o código, se for um A minúsculo, é o código ASCII 128. E ele aprende a associar aquela imagem da letra A com 128, mas ele pode associar letras diferentes, em fontes diferentes, ou em letras manuscritas diferentes, com esse número 128, que seria o A. E fazendo esse treinamento com todas as outras letras, o que a rede começa a aprender é o padrão do que quer dizer, né? O que faz de um A, e a partir da imagem de uma letra A que, por exemplo, nunca participou do treinamento, ela provavelmente vai dizer que aquilo é uma letra A, uma letra B, etc., para aquilo que ela foi treinada. Esse é o uso clássico, não, das redes neurais, o reconhecimento de imagens também, o reconhecimento de imagem, por exemplo, usado no iPhone ou em outros celulares, ele é treinado de um jeito, num algoritmo bastante parecido com esse. Mas o que eu queria mostrar para vocês é uma obra de um artista, Memo Akten, da Turquia, e ele fez algo diferente com uma rede neural. Quer dizer, não em termos de algoritmo, de software, é exatamente a mesma coisa, mas ele treinou uma rede neural específica com conjuntos de imagens, né? Então ele treinou uma rede com conjuntos conjuntos específicos de imagem. Cenas marinhas, então mar e rochedos, etc. Fogo, nuvens e flores, né? São os conjuntos que ele decidiu utilizar. E aí ele em vez de tentar dizer, olha, me diga se isso aqui é uma cena marinha, que é o uso natural de uma rede neural, ele fala, não, isso é uma cena marinha. Ele simplesmente começou a filmar objetos do dia a dia, dá para ver aí do lado um carregador de celular, um chaveiro, e processar na rede para ver o que a rede interpretava daquilo, dentro daqueles conjuntos diferentes de treinamento. Vamos ver? Também rapidinho, acho que tem 2 minutos.
começa com as cenas marinhas, o primeiro conjunto. Então o paninho de limpeza vira como se fosse um oceano e por aí vai. I waited and waited with flowers in my arms for the dream I created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers were all dead, and the words were unspoken. The grief. Essa obra chama Learning to See, Aprendendo a Ver, né? Porque na verdade ela não é uma série de filtros aplicados na imagem, mas sim uma interpretação da rede neural do que está sendo apresentado para ela. Aí ele muda o conjunto para imagens de chamas. Then came a Sunday when you came to find me. They bore me to church, and I left you behind me. My eyes could not see. E aqui imagens de What I nuvens. wanted to love me. The earth and the flowers are forever. E o final é uma base de dados de imagens de flores, né? For me, and the wind whispered, never, but you I have loved, and I bless you forever. Last of all Sunday. Essa é uma questão interessante, principalmente para quem gosta, para quem pesquisa, para quem quer ver caminhos na tecnologia, né? Olhem o que os artistas estão fazendo. Eu sei que grande parte dos artistas é meio maluco mesmo, eu trabalho com alguns, eu conheço, mas, por exemplo, esse é um exemplo de um uso de uma tecnologia absolutamente corriqueira hoje em dia, das redes neurais, mas vista de um outro jeito, que isso pode gerar insights. Isso pode, puxa, ninguém pensou nisso antes, etc. Isso é muito comum no trabalho dos artistas, só é preciso um pouco de paciência para acompanhar. Um outro algoritmo muito comum hoje em dia é o algoritmo algoritmos genéticos, não? Em que uma população de soluções possíveis é gerada de forma randômica. Existe uma função de avaliação, né, um fitness, para avaliar cada função dessas, e uma seleção é basicamente o que o Darwin colocou lá atrás na forma de um algoritmo. Seleciona-se as que chegam mais próximas dos requisitos originais, essas que chegaram mais próximas viram os pais da nova geração, o resto é eliminado, e assim vai, vários e vários loops, e eventualmente o algoritmo genético encontra uma solução gerada dessa forma, a princípio randômica, que atende aos critérios colocados, e está aqui, a minha resposta é esta.
Isso é usado hoje em dia. Eu vou mostrar já um exemplo antigo, da década de 90, mas em design de estruturas. Não? Esse exemplo é interessante porque acho que foi a primeira vez que se usou um algoritmo genético para construir uma treliça. A treliça tinha critérios muito bem definidos, ela tinha que ter uma certa resistência mecânica e ela tinha que ter um isolamento bastante elevado a oscilações harmônicas em determinadas frequências de oscilação. Essa foi uma treliça planejada para uso num satélite, e ela tinha 20 metros de comprimento, e o equipamento que ficava na ponta da treliça não podia, ou pelo menos não tinha muita possibilidade de oscilar. Se ele oscilasse, ele perdia o sentido das medições. Partiu-se de um desenho inicial de uma treliça absolutamente simétrica. Isso foi rodado, se eu não me engano, num computador PDP-1, um supercomputador na época. Hoje em dia ele, sem dúvida nenhuma, é muito inferior a cada computador que nós estamos usando, mesmo que alguém esteja usando um celular para ver aqui a nossa reunião. Mas ele chegou nessa conclusão, nessa resposta. Olha, essa é a melhor solução. E a primeira reação dos engenheiros foi: existe um bug no sistema, existe um bug no algoritmo. Não é possível que uma treliça completamente torta e sem simetria como essa seja uma boa solução. Acontece que ela era 20.000% mais eficiente do que o desenho original, que era aquele desenho todo bonitinho da treliça. Não? Isso ainda é usado, também aqui tem algumas aplicações de antenas para satélites, com critérios específicos de que tipo de frequência ela vai transmitir ou receber, e quais as direções em que essas frequências são esperadas. E o algoritmo genético gera esses designs estranhíssimos, né, que às vezes lembram alguma coisa orgânica, às vezes lembram algo de cristais, né, de replicação ou fractais, etc. E que são designs muito mais eficientes do que os designs humanos, por assim dizer. Nós temos nossas limitações também, enquanto que um algoritmo rodando num computador com capacidade suficiente pode ir bastante além dessas limitações, e não vai levar em conta coisas que nós levamos por sermos humanos, né? Olha, simetria. Ninguém pediu para manter a simetria da treliça. Por que ela manteria? E não mantendo a simetria, eliminando esse preconceito, que se a gente puder chamar assim, do projetista humano, ela chegou numa solução melhor. É o que acontece normalmente com essas soluções de algoritmos genéticos. São muito estranhas e são muito eficientes. Mas o que interessa um pouco para a gente é ver isso na arte, né? Como que um artista vê algoritmos genéticos. E essa é uma obra do John McCormack, que já é uma obra dos anos 2000, chama Eden. Então, anos 2000, ali os computadores acho que não tinham 0,5% da capacidade de processamento dos computadores normalmente de hoje, né? A gente costuma ver anos 2000 como não faz tanto tempo assim. Nessa área faz muito tempo, era uma pré-história em termos de capacidade de processamento. Mas o que o John McCormack criou, e ele é o próprio programador, ele além do artista, ele é o programador, ele criou um ambiente, são duas telas de projeção cruzadas. Essas áreas em azul mais escuro, ele chama de rochas, são áreas fixas desse ambiente, e não fazem nada além do fato de que são rochas, são elementos fixos do ambiente. As áreas brancas furadinhas, ele chama de biomassa, então são alimentos. Essas áreas são alimentos, e essas áreas, sem que o público saiba, onde o público fica parado, uma pessoa parada como essa moça aqui, elas crescem em volta dela. Então tem uma câmera na parte de cima que vê onde que estão as pessoas,
E quando a pessoa fica parada por mais do que alguns segundos, a biomassa começa a crescer perto da região da tela onde a pessoa está. Ela cresce também em outros lugares de modo mais aleatório, mas cresce significativamente quando tem alguém parado olhando para alguma coisa ali, supõe-se que olhando para alguma coisa. E o mais interessante desse ecossistema são as criaturas, que nada mais são que esses pequenos círculos soltos. Essas criaturinhas, elas podem se locomover, podem emitir sons e vão desenvolvendo comportamentos. Como que elas desenvolvem esses comportamentos e que tipo de som que elas emitem? Tudo isso é gerado por um algoritmo genético. O John McCormack criou um algoritmo genético relativamente simples, que vai desenvolvendo os tipos de comportamento dessas criaturas, que tipo de som que ela emite, que tipo de caminho que ela faz, mas tem algumas restrições, aquelas restrições que os algoritmos genéticos exigem para chegar em alguma solução. Uma restrição é, a criatura quando se desloca, ela gasta energia. Então ela parte de uma energia, ela vai gastando energia, e eventualmente se essa energia chegar a zero, ela morre. Para ganhar energia, ela precisa chegar na biomassa e se alimentar. Ela vai consumindo essa biomassa, vai desaparecendo e a criatura vai ganhando essa energia. Ela se colidir com uma rocha, ela perde muito mais energia do que só andando. Então, bater numa rocha é algo danoso para uma criatura. E, eventualmente, se encontrar com outra criatura, elas podem gerar uma prole. Elas podem gerar uma terceira criatura que combina o código genético dos dois pais, né? Isso gera algumas coisas bastante interessantes, e eu queria mostrar um vídeo, qualidade ruim, mas que dá para ver o som que essas criaturas fazem. Absolutamente todo o som que a gente ouve aqui, exceto eventualmente uma pessoa falando, são sons gerados pelo algoritmo genético de cada criatura. Não existe uma música nesse fundo. Essa quase música que a gente ouve são as próprias criaturas gerando sons aleatórios. Esse tipo de som é um som que acontece normalmente quando existe muito alimento. É engraçado isso, porque isso não é programado, mas elas começam a gerar quase um canto gregoriano, né? E quando o alimento começa a diminuir, existem sons muito estranhos que acontecem. O que o próprio John McCormack notou e que ele não esperava, né? Isso eu pude confirmar, porque essa obra, enquanto eu estava no Itaú Cultural, ela foi montada 2 vezes, e eu ficava acompanhando ela durante o dia. As criaturinhas começam bem bobinhas no começo do dia, e no final do dia tem uns comportamentos bem interessantes. Mas o que chamou bastante a atenção do John McCormack foi alguns comportamentos específicos, em níveis de complexidade.
Primeiro, ele notou que as criaturinhas começavam a usar, dependendo da linha evolutiva, porque isso pode mudar de uma vez para outra que a obra é executada, mas começam a usar alguns sons para atrair outras, é um som de acasalamento, por assim dizer. Então ela chama outras criaturas e isso começa a funcionar entre elas como uma linguagem muito primitiva, mas como uma linguagem. Depois disso, algumas criaturas se ramificam para predadores e presas. Algumas continuam procurando só a biomassa, e as predadoras percebem, entre aspas, por favor, porque isso é um desenvolvimento de um algoritmo genético, não tem consciência nenhuma das criaturas, mas percebem, entre aspas, que podem se alimentar também de outras criaturas. E, em várias ocasiões, as predadoras usam o som de acasalamento não para se acasalarem, mas para se alimentarem, atraem o parceiro e se alimentam dele. Mas a característica mais interessante é essa das pessoas que geram biomassa, não? Enquanto as pessoas estão em frente à obra, numa exposição, o alimento está ali, as criaturas vão sobrevivendo. Quando as pessoas começam a sair, essas áreas em que se formou biomassa, elas começam a diminuir rapidamente. As criaturas não sabem disso, as criaturas não sabem que existem pessoas, mas elas evoluem um comportamento de quando isso acontece, começam a fazer sons muito estranhos, que foram aqueles sons entrecortados que a gente viu no vídeo. E varia, claro, de uma vez para outra que a obra roda, mas quando esses sons estranhos são feitos, as pessoas voltam para ver o que era, o que está acontecendo de diferente. E ao voltar, fornecem alimento para as criaturas. Então, é um tipo de... É forte usar a palavra manipulação, mas é um pouco isso que acontece. As criaturas manipulam os seres humanos sem saber que eles existem. Elas não têm dados de que tem um ser humano ali. Simplesmente é um comportamento que aparece e esse comportamento é premiado porque é uma criatura que faz isso. Vive mais tempo, consegue se reproduzir mais e passa esse código genético para frente. Então, o nome Éden é bastante apropriado e um pouco... talvez um contrassenso, porque o Éden é uma referência bíblica, criacionista, não? E aqui nós estamos num ambiente absolutamente darwiniano. Aqui é uma outra obra que usa também algoritmos genéticos, essa de novo da Regina Silveira. A Regina trabalha desde a década de 70 com labirintos, e nessa proposta, essa obra chama Odisseia, é de 2017. Nessa proposta, o labirinto não foi criado pela Regina, é um labirinto 3D para utilização com óculos de realidade virtual, e ele foi criado por um algoritmo genético num supercomputador na Universidade de Stuttgart. Então, a experiência que as pessoas têm aqui, né, diante desse céu azul, mas principalmente com os óculos Rift, óculos de realidade virtual, não dá para a gente ter essa experiência na tela de um computador ou de um tablet ou celular, mas tenho gravado mais ou menos o que seria, sem a imersão, mas isso é o que a pessoa vê de dentro do ambiente, né? Ela se desloca pelo ambiente, andando pelas paredes, andando de teto, então a orientação da pessoa, de repente o céu está de cabeça para baixo, etc., ela é completamente alterada, não? Algumas pessoas se sentiram mal, tiveram que parar essa experiência aqui, porque o óculos ele te dá uma impressão muito forte de que o ambiente é aquele mesmo. E esse ruído que a gente ouve de fundo são as paredes se quebrando. Quando eu percorro virtualmente uma perna de um labirinto desse,
aquelas paredes vão se quebrando e eu não consigo voltar mais para trás, né? Então, no fundo, é uma metáfora da vida, né? Não tem tecla de undo aqui. Você tem que achar a saída do labirinto, não sabe exatamente o que está acontecendo. Nesse caso específico, a saída está aqui à nossa direita, e não tem como voltar para trás e se desfazer. Essas são as paredes quebrando. Mas um ponto interessante dessa obra não é tanto a imersão em si, que sim, é o principal da obra, a imersão, a realidade virtual, mas um ponto interessante é que a criação, o design do labirinto não foi feito pelo artista, então tem uma parte pequena da criação da obra foi feito por um algoritmo, segundo critérios muito específicos que a Regina colocou. Ela queria que todo o percurso do labirinto nesse cubo acontecesse através do centro, então acontecesse numa face, começasse numa face, terminasse em outra face diferente e passasse pelo centro do labirinto. Esse era um dos critérios. Que o caminho até o centro, o percurso até o centro e o percurso do centro até a saída fossem o mais próximos possíveis, até aí nada demais, né? Mas uma terceira restrição, que ela fosse o labirinto fosse o menos simétrico possível. Então, mesmo percurso, a solução mais natural seria fazer um simétrico, né? Até o centro é isso, do centro até a saída é a mesma coisa virada para o lado de lá. Mas o algoritmo tinha que achar caminhos bastante diferentes, que tivessem um percurso, uma distância igual. E ele gerou esses labirintos que nós andamos por um deles aqui, dentre os milhares de possibilidades diferentes, né? E para fechar, gente, que terminou a nossa hora inicial, falar muito rapidamente das redes generativas adversárias. São os algoritmos por trás hoje, principalmente dos deepfakes, né? De colocar o rosto de uma pessoa no corpo de um ator, por exemplo, através do vídeo, e cada vez isso é mais difícil de distinguir que isso não é real, né? Tem um exemplo já de alguns anos da NVIDIA usando deepfakes, são essas pessoas todas geradas por algoritmos generativos adversários. E o fato aqui, vocês já devem ter lido a respeito, nenhuma dessas pessoas existem. Todas elas foram absolutamente criadas por esse tipo de algoritmo, que no fundo conjuga um pouco o aprendizado da rede neural com a busca de soluções dos algoritmos genéticos. Os GANs, né, as redes generativas adversárias, não são nem uma coisa nem outra, mas elas têm proximidades com o aprendizado, numa camada mais profunda, e com a tentativa de várias soluções diferentes, e é uma rede que avalia o que a outra rede gerou para dizer se aquilo faz sentido ou não, com uma base de dados ampla, no caso desses exemplos, uma base de dados de pessoas reais. E se a rede geradora ou generativa gerar uma pessoa que parece fazer parte da base de dados da rede gerais, a rede discriminadora diz, olha, essa tem uma nota boa, essa aqui parece fazer parte sim. E tá tudo bem, deu a resposta. Se ela gera algo que não tem nada a ver, ela recebe uma nota baixíssima e tenta melhorar cada vez mais. Nesse ponto que estamos. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar, gente. Desculpem se eu passei um pouquinho. Não, que isso, Marcos. Foi ótimo, né, Felipe? Olha, tem muita coisa aí que eu adorei. Tem coisa que eu até já tinha presenciado, algumas de justamente essas com óculos Rift. São incríveis. E eu, além de trabalhar na Saga Pro, né, eu sou muito entusiasta de games e de jogos, e tenho intenção até de um dia poder produzir aí alguma coisa de games.
E para mim foi incrível, você mostrando sobre os lumens, e eu acompanho direto o Unreal, e até produzo em Unreal, mas é uma tecnologia incrível. E você somando com o que você falou do facial, né, da criação, me lembrou muito, é claro, em escala mais tecnológica mesmo, os meta-humans da própria Unreal. É que eles são feitos realmente por computação e não são por inteligência artificial. E fica mais real que eles ainda. É impressionante. Imagino né? que vai ter um híbrido eventualmente, né? Cara, para mim eu saí de uma sessão de LSD digital agora. Não, é pesado, a onda é pesada, os caras. Pô, É pesado. cara, O Marcos, ele combina a potência de muitas exposições de arte muito potentes em uma única apresentação, assim, a vontade é de achar que a gente acabou de sair da Fire, sabe, que acontece anualmente ali na Paulista, a gente se sente, sim, saindo de uma exposição de arte contemporânea pesadíssima. Não, obrigado, gente. Tem muito mais coisa, né, para falar. O difícil é condensar alguma coisa que faça sentido nesse ambiente de LSD, porque é isso mesmo. não, e tem que ir devagar, né? Porque dá uma overdose na cabeça. Isso aqui não acho mais nada real depois, né? Não, imagens digitais eu não acredito nenhuma mais. Não existe uma imagem, que o Marcos falou, não existe uma imagem que não tem um filtro. Daqui a pouco as pessoas vão estar aplicando filtro em coisa que já é falso, né? É uma redundância até. Já aplicam, né? É engraçado que até o no filter virou uma hash importante, né? Porque você tem que saber se tem algo que não tem filtro. É a exceção. Isso existe também, né? O no filter ele é muito, vamos dizer assim, até mesmo questionável, né? Eu sei de celulares que já tem filtro aplicado na câmera do celular. Então, assim, ele não tem como gerar uma imagem sem filtro, porque ele já está. Todo mundo sabe que você quer uma pele homogênea, então ele vai fazer a pele homogênea de qualquer jeito. É verdade, é verdade. É incrível essa demanda por... Essa demanda, né, por um digital enhancement, né? Uma melhora digital, porque não deixa de ser, né, uma melhora digital para o cinema que você mostrou ali, né? E uma coisa que eu fico muito intrigado com tudo que você revela é uma nova dimensão que está sendo trazida, né, da arte procedural, né? Os algoritmos dos computadores, a nova geração, a gente pode chamar de arte procedural 2.0, né? A primeira era aquela que você pegava, sei lá, um balde de tinta e deixa eu jogar isso aqui num pêndulo e vai cair tinta na tela, né? Aí você faz a mesma coisa, só que você varia a tinta, você varia a densidade da tinta, você faz isso em milissegundo, né? Porque você consegue usar um computador. E aí, é uma coisa assim, que nem você vai numa exposição de arte dessas artes generativas que você mostrou, por exemplo, que é literalmente você é capaz de ir numa exposição e ninguém literalmente ver exatamente a mesma obra de arte. E não só na percepção subjetiva, na percepção objetiva mesmo. Porque ela está mudando em tempo real, ela muda com elementos randômicos, exponencialmente ela é muito maior do que a quantidade de pessoas capazes de ver a obra. Então, de fato, você vai numa exposição que ninguém vê a mesma obra. E como é que você forma uma opinião coletiva sobre esse produto, né? Um nível de como que você faz a crítica, né? Você não tem crítica, mas a crítica você tem que criticar o algoritmo, né? Você não critica mais a obra, vai criticar o algoritmo, porque o algoritmo pelo menos é estável, né? Ele é aquele conjunto de regras bem definidas. A gente espera que sim. Espera. Não, mas você vai falar do final, né? Da rede analisando a rede, né? Então ainda há uma possibilidade de um pipeline complexo, né? De que a rede fala, eu vou mudar de opinião agora, do próprio conjunto de regras, né? E isso gera uma complexidade que a gente fica pensando, aí já não dá mais nem para julgar isso, né? Você tem que pensar que sempre tem um hidden layer, né? Vários hidden layers, e a gente não sabe onde para. E eu acho tão interessante, né? Porque isso permite assim, um nível de arte assim, inimaginável, né? Por exemplo, a gente consegue fazer uma apresentação de teatro, que todo o fundo da apresentação de teatro são telas de LED, existe uma câmera que filma a plateia, e a plateia é interpretada como chamas. Você não está entendendo o nível de tempo real e transformar a plateia em ambiente, e tudo isso pode acontecer e nunca se repetir, sempre ser uma coisa nova, porque a plateia é nova, etc. E tal. E tem os elementos randômicos adicionados, né? O ruído é assim um mundo de possibilidades
para arte, e também muito mais do que para arte, né? Eu fico também preocupado com essa questão da cidadania, que você mostrou agora cidadãos que não existem, e isso é muito preocupante. Principalmente pelo uma tipo... pessoa existe, basta um registro, né? A gente tem um CPF, alguma coisa, mas o que é gerar um CPF com uma rede neural? O tipo de uso que se faz dessa tecnologia, uma coisa é gerar imagens de pessoas que não existem, é bacana, interessante. Agora, outra coisa é usar essas imagens para criar perfis fakes no Facebook. Então, abre uma série de questões, é difícil imaginar o que vem por aí, não. E isso você faz, eu mostrei o software da NVIDIA, que já tem acho que uns 5 anos. Você faz no seu computador de casa. Você não precisa de nada especial. Computador, né? E isso é interessante, né? Agora a gente vai ter que criar, na verdade, a gente vai ter que treinar máquinas para identificar máquinas, né? E acho que isso é o que vai começando a ficar mais complicado, né? Porque a gente não atualiza tão rápido quanto a tecnologia, né? A tecnologia faz processos... O cybercrime é muito mais rápido que a cibersegurança. Vai ser um desafio, né? Manter essa corrida lado a lado. Eu deixei uma imagem de fora para não criar muita polêmica, mas a gente pode voltar nela se vocês tiverem interesse, que é a velocidade. Vamos, por favor. A velocidade do algoritmo, né? Na verdade, do processamento. Né? Essa é uma. Deixa eu compartilhar aqui, vai, gente. É que a gente entrou no assunto. Eu achei. Você vai chegar aí. Esse gráfico, ele foi criado foi proposto em 97 pelo Hans Moravec, que é um pesquisador especificamente na parte de inteligência, de algoritmos, etc., de processamento. O que ele fez foi o seguinte, isso aqui está atualizado para 2000 e alguma coisa, né? 2011, se eu não me engano. O que ele propôs foi pegar diversos tipos de processadores, desde o processador mecânico, que era a máquina analítica do Babbage, né, que nunca chegou a ser montada, mas eles têm uma ideia de velocidade dela, passando pelo tabulador da IBM, os primeiros computadores, né, valvulados, depois os primeiros computadores digitais e chegando nos computadores atuais. Mas para poder comparar computadores muito diferentes, desde de mainframes para até depois de um ponto aqui desktops, ele dividiu a capacidade de processamento em número de instruções por segundo pelo preço do computador. Então, o gráfico ele mostra que para cada $1.000, quantas instruções por segundo aquele computador processa. Né? Então, a máquina analítica começa ali com 0,00001 instruções por segundo, e isso vai crescendo numa curva muito consistente, muito consistente. E deve dar para imaginar, a projeção dessa curva aqui é logarítmica, ela é praticamente uma reta vertical, ela tem essa projeção logarítmica justamente para tornar ela um pouco mais compreensível, não? As diferenças um pouco mais compreensíveis, e do número de instruções por segundo para cada $1.000 de processamento. Bom, trocando em miúdos, ele comparou também com uma estimativa de capacidade de processamento de cérebros biológicos. Não mostra aqui nesse gráfico atualizado, mas ele tinha aqui por volta dos anos 2000 um cérebro de uma aranha, né? Basicamente, aquela obra que a gente viu, o Éden, foi feita com um processamento um desktop de aproximadamente $1.000 na época, aproximadamente a mesma capacidade de um cérebro de aranha, em 2000. Em 2015, ele previu que se chegaria na capacidade de um cérebro de um camundongo.
Isso não aconteceu em 2015, aconteceu em 2012. Em 2012, $1.000 de processamento era equivalente ao valor que ele estimou por um cérebro de camundongo. E nós temos aqui em 2023, $1.000 de processamento, segundo a curva, se ela continuar, e ela tem tudo para continuar, chegamos no cérebro humano. Então, $1.000 de processamento de um computador chega na mesma capacidade de processamento de um cérebro humano. Claro que essa é uma estimativa feita pelo Hans Moravec, tem algumas críticas, olha, na verdade é 10 vezes mais do que isso, é 100 vezes mais do que isso, mas que fosse 1.000 vezes mais do que isso. Dá uma diferença aproximadamente de 5 anos, então não seria 2023, seria 2028. Mas vejam que se isso continua, em 2045, $1.000 de processamento superaria todos os cérebros humanos juntos, hoje dos 7,5 bilhões de pessoas juntas. Então, essa curva é absolutamente vertiginosa, né? Não é à toa que hoje, aqui, perto de 2020, nós vejamos tanta coisa nova em questão de algoritmo. Não são tantos algoritmos que mudaram, embora alguns novos, como esse das redes generativas adversárias, tenham surgido, sim. Mas é muito mais pela capacidade de processar esses algoritmos que nós temos tudo isso acontecendo hoje em dia. E o futuro não parece muito promissor, quer dizer, parece promissor demais para as máquinas, não parece muito promissor para nós, né? Por isso que eu queria só mostrar essa imagem aqui. Voltemos. Sim, a gente pensa até, você começou essa apresentação, né, falando sobre o impacto, né, da automação na workforce, né, na força de trabalho. E a gente pensa qual vai ser esse impacto, novamente, na workforce, na força de trabalho intelectual, né? Sim. Por exemplo, porque a gente tem um esforço muito grande, por exemplo, para formar um professor de física, que nem o Felipe, um professor de matemática, que nem eu. Um esforço muito grande. Eu sempre falo isso para os CAP, principalmente com o número de mortes pela Covid, o quanto de investimento social foi feito e perdido, né, pela humanidade, em pessoas mesmo. Que nem eu falo, aí pelo menos uns 22, 24 anos para você formar um professor de matemática. Você está me dizendo que em 24 anos os professores de matemática vão ser inúteis, a grosso modo. Né? Talvez. Porque um professor de matemática a gente pode ensinar, né, uma máquina a dar aula de matemática ou a fazer todo um trabalho de uma pessoa que precisa saber uma aritmética básica, né, uma derivada. Isso é preocupante. É preocupante. E talvez o que me preocupa muito é nós teremos condição de avaliar o que esses algoritmos estão dando de resposta. Eu acho que nós já não temos. Já perdemos, né? Já caiu a peteca nesse ponto. Para algumas coisas, acho que a gente não tem. A gente não. A própria Facebook não entende exatamente o resultado dos algoritmos deles. E olha que estamos falando de resultados relativamente simples, não? Mas não consegue explicar. Uma coisa uma notícia até que eu vi faz um bom tempo já, me lembra muito bem de um algoritmo feito pelo Facebook para aprender linguagem. E duas máquinas se conversavam, até o ponto que ninguém mais entendia o que eles estavam se conversando, e as duas máquinas se conversavam automaticamente, sem problema nenhum. E até onde a gente controla, né? Até onde a gente vai saber o que isso é? Tudo bem fazer isso, até uma brincadeira. E a gente bate numa coisa muito clássica da programação, que um código deveria poder fazer tudo menos entrar em loop, né? Sendo que um servidor é um código em loop, né? Qualquer servidor de um Facebook, isso aqui que a gente está conversando, né, Google Meet, isso aqui existe porque existe um servidor em loop, né, um algoritmo em loop. Na verdade, esse era um grande, né, tabu, eu diria que, do design de software, de programação, e hoje em dia a gente não vive sem softwares em loop, e o nosso principal receio justamente eles se retroalimentarem, né? Retroalimentar o próprio código, retroalimentar as próprias regras de otimização, retroalimentar o próprio objetivo de otimização. Hoje ele está otimizando isso, amanhã ele está otimizando outra coisa. Mas quem disse para você mudar o objetivo de otimização? Né? Já pensou um software que ele começa a mudar os objetivos e as métricas de otimização? E a gente já não sabe mais o que ele faz, foi o que o Marcos falou. E os softwares,
perde a capacidade de interpretabilidade de uma inteligência artificial muito rápido. Você tem ali primeiro uma regressão linear, você está entendendo, essa reta aqui. Aí, do nada, você já não sabe mais o que está acontecendo. Numa rede neural, em qual camada está decidindo mais do que qual camada e por quê e como. E isso é muito, assim, interessante e preocupante, né? Como a gente, querendo ou não, a gente está favorecendo, né, a eficiência do algoritmo, né? A eficácia dele, da acurácia, a interpretabilidade. Então, assim, desde que você acerte, a gente não importa o que você está fazendo. Ou talvez pior, Felipe, desde que você me dê retorno em dinheiro, a gente... O capital, né? Não, aí, voltando ao tal do Éden, a gente pode cair numa lógica que enquanto a máquina nos dê dinheiro, a gente não se importa com o que ela faz. Então, ela vai nos manipular para nos dar dinheiro e ela fazer o que ela quiser, independente de consciência ou sem consciência, mas desde que alimente o software dela, né, desde que a gente mantenha ela em loop, deixe ela evoluir a maneira que ela quiser, e um subproduto dessa evolução seja dinheiro, a gente nunca vai desligar o computador, né? Se o critério for, olha, quanto mais dinheiro eu receber desse link aqui, é melhor. Ela vai chegar em coisas que não vão fazer sentido para a gente, mas vai dar dinheiro. Análogas à escravidão, né, Marcos? E aí uma exploração já assim, chegou, né? Os softwares já induzem a gente a fazer coisas horríveis, né? E aí existe qual é a ética do algoritmo? O algoritmo não tem ética, né? Vai ter que ensinar isso para eles também. Não tem um algoritmo, na verdade, eu não sei nem se é questão de ensinar, porque ele nunca vai ser uma pessoa. Né? Vamos supor aqui, trabalhar com uma hipótese, que eu acho bastante plausível, por incrível que pareça. Um algoritmo numa máquina super poderosa daqui a alguns anos desenvolve consciência própria, sabe que ela existe, sabe o que a gente faz. Nunca vai ser uma consciência humana. Né? Isso não quer dizer necessariamente que seja uma consciência malévola, mas não vai ter preocupações que a gente tem. Um algoritmo desse não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter... Se você olhar eu gosto de olhar para os artistas por isso, eles têm esses insights antes do que eles viram preocupação. Um filme como 2001, né? O Hal, ele é absolutamente humano, tanto que ele vira bipolar, né? Ele tem dois objetivos, mas ele é absolutamente humano. Um outro filme interessante, o Ela, que é bem mais recente, não? O Her, o sistema operacional, ela é humana, mas não é isso que vai acontecer, eles não vão ser humanos, eles não vão ter... Como que vai se apaixonar por uma pessoa? Não faz sentido. É uma coisa que eu sempre falo de Alien, Marcos. O pessoal, o Alien, né? Olho grande, cabeção, braço humanoide, né? Antropomórfico. Um dia que a gente vê um Alien, se a gente for ver um Alien, vai ser uma coisa que você não vai achar nem que é um Alien, porque você não vai reconhecer enquanto ser vivo, né? Nesse sentido, eu gosto dos... A pedra se mexe. Eu gosto dos aliens do A Chegada, porque eles são absolutamente diferentes, não tem nada de antropomórficos, né? Eles são polvos ou coisas assim. Não, aquele filme é maravilhoso, como ele trabalha a questão da linguagem também, né? E qual seria a linguagem desses aliens, ou no caso que a gente está falando dos algoritmos, né? Quais seriam a linguagem desses algoritmos na hora deles se comunicarem com eles mesmos, né? Se a gente mesmo, voltando nessa lógica da otimização, né? Quando a gente poder otimizar um algoritmo para ele otimizar uma linguagem de programação, né? E ele poder conversar com ele mesmo só no binário, que aí a gente vai perder realmente a capacidade de interpretar ele, né? A gente já está perdendo a capacidade de interpretar os algoritmos. Quando a gente conseguir otimizar que eles possam produzir as próprias linguagens de programação deles e se comunicarem puramente em binário, a gente não sabe, vai fazer ideia do que eles estão falando, do que eles estão falando, né? Se comunicando, seja lá o que eles se comunicarem. Sim, sim. E a gente está falando de comunicação quando fala, por exemplo, das redes generativas adversárias, estão se comunicando. Não é uma comunicação humana, mas é algo que é uma comunicação. E aí tem uma característica que alguns pesquisadores chamam de o gargalo do conhecimento, né? É muito difícil, esse termo gargalo do conhecimento, ele começou ainda numa época em que a inteligência artificial era baseada em sistemas especialistas, que você dizia para a máquina, olha, se acontecer isso, faça aquilo. Isso foi uma furada
não foi muito para frente, mas falava da dificuldade de você pegar o seu conhecimento e transportar para a máquina. Então, tem um gargalo, é difícil passar isso. Hoje, o termo gargalo de conhecimento é o contrário. Uma rede neural sabe que aquilo é uma imagem de uma ponte. Por quê? Você não consegue extrair facilmente, porque isso foi um treinamento, você sabe, não é mágica, tem todo um treinamento com outras imagens, mas exatamente porque ou um exemplo até mais simples do que da rede neural, o Deep Blue ganhando do Kasparov. Por que você fez essa jogada? Você não tem como saber. Ele pode te falar quando muito, olha, porque essa jogada tinha uma chance de checkmate em 27 jogadas e a outra tinha em 29. Eu usei essa. Mas não mais do que isso. Você não tem como extrair o conhecimento que está lá nesses treinamentos. Isso é uma coisa interessante, né? Como o comportamento, ele é produto de um conhecimento, mas você não consegue extrair dele o conhecimento que o gerou. Isso de qualquer comportamento, independente se é de máquina ou de pessoa. A gente bate no behaviorismo, né? Pelo menos é muito difícil extrair de uma pessoa, né? Como que uma pessoa escreve sobre o que ela sabe. Né, por exemplo, né? Pelo menos a intenção de um jogo é um pouco mais óbvia, né? Que é ganhar. Mas, por exemplo, a intenção, por exemplo, de formar um rosto, né? Formar um rosto que seja verdadeiro. O que é um rosto verdadeiro, né? É uma coisa assim que... Faz ideia o que é um rosto verdadeiro? Pois é. Eu diria que a intenção de uma das redes é enganar a outra rede. E a outra rede, ela olha, esse aqui parece fazer parte, esse não parece. Então, não existe uma intenção no sentido humano, mas existe uma intenção. Né? É isso que eu quero dizer quando eu falo que não vão ser humanos, não vão ser consciências humanas, mas vão funcionar como consciências. Eu não tenho muita dúvida disso. Vão passar naquele famoso teste, né? O teste de Turing, né? Teste de Turing. O jogo da simulação. Vão conseguir simular, né? Isso já acontece muito em call center, né? A gente fala, tô falando com um robô. Na hora que dá aquele estalo, né? Tô falando com um robô. E isso gera também aquele outro fenômeno, né? Do Uncanny Valley, né? Que acontece com robótica. Que você tá tranquilo até se reconhecer que é um robô, uma inteligência artificial. No momento que você reconhece, bate um medo, né? E isso a gente está caminhando para esse mundo que esse medo vai bater com muita frequência. Ou a gente vai passar do ponto que vai bater, porque ele vai conseguir enganar a gente muito bem, né? A gente nunca nem vai bater o medo. E esse efeito Uncanny Valley, ele acontece principalmente no visual, né? É algo que parece humano, mas você percebe que tem alguma coisa ali que não parece. Então, talvez isso extrapole o visual, vire comportamental. Olha, ele está me respondendo uma coisa aqui, eu estou ouvindo a voz, mas tem alguma coisa aí que não parece ser humana, não. Pode ser que a gente chegue nisso. Meio filme de terror, não? E é incrível isso, porque a gente gosta dessas coisas um pouco, né? Um pouco até demais. Por exemplo, eu e o Felipe, a gente tem utilizado para narrar os nossos pitches da empresa inteligência artificial, e é incrível como é bom. É assim, nenhum de nós três narraria tão bem, é uma voz bonita, né? Eu vou começar porque ela tem uma estética, né? A gente aprecia, ela é doce, né? Ela é doce, e quando você põe num texto alguma coisa, uma entonação maior, ela vai com entonação maior. É incrível o resultado de emoção que ele consegue passar. Gente, é fantástico. E quão rapidamente isso mudou, não? Porque se vocês lembrarem, 4, 5 anos atrás, como que era, né? Não dava nem para pensar em usar 10 anos, né? Não, eu mostrei pro meu pai a primeira vez, ele falou, mas quem é que tá narrando? Eu falei, pai, é o robô. Eu gosto de usar meus familiares para testar umas coisas. Eu vi, tem alguns... Felipe, você tem alguma questão aí para trazer para o Marcos? Olha, na verdade, foi tanta coisa e acho que tem tanta informação importante, tanta coisa que, na minha realidade, na nossa realidade, né, de artes, na nossa realidade de jogos, na saga, a gente vê tudo isso se englobando e se convergindo junto, né? Então,
eu adorei as informações que eu trouxe. São coisas que eu visualizo diariamente. Então, nossa, perguntas a gente sempre vai ficar tendo, né? Vai sempre surgir alguma coisa, mas esclareceu muita coisa, trouxe muita coisa legal. E principalmente nas construções de máquinas, é fantástico, gente. Oh, legal. Eu tento ver isso com um olhar mais otimista, mas o otimismo não quer dizer que eu acredite que vai ser tudo beleza para os seres humanos, né? Tem, por exemplo, o Kurzweil, ele é um cara super otimista, ele acha que nós vamos nos unir a essas máquinas e não vamos mais morrer, etc. Tomara, eu torço para ele estar certo, mas a minha visão de engenheiro é muito mais do que é mais fácil que não seja bem assim, né? Nós vamos continuar. Quem tem o poder com acesso a essas máquinas vai ser diferente de quem não tem, etc, etc. Mas o que eu penso especificamente, falar, por mais vertigem que dê, a gente precisa olhar para esse abismo. É um abismo, é uma coisa e não tem volta, né? Porque não tem o próprio Elon Musk falou contra a inteligência artificial. Hoje a Tesla é uma das que mais utiliza inteligência artificial. O Stephen Hawking falou, olha, é melhor parar agora, porque senão a gente não vai ter volta. Isso ele falou em 2005 ou 2004. Mas realmente não tem volta. A inércia, o movimento é muito grande e as empresas vão atrás disso, né? Então acho que cabe a gente olhar para esse abismo e ter noção de que ele existe. Já é alguma coisa. O que vai eu acho vir que as daí grandes empresas vão atrás disso, Marcos, mas eu acho que ainda por trás das grandes empresas existe um desejo humano pelo super-humano, né? Um desejo humano pelo Übermensch, né? Do Nietzsche. Então, assim, o humano ele está sempre ampliando, né, as suas métricas. A máquina que está se otimizando esse tempo todo é a máquina do ser humano. A gente vê os recordes das Olimpíadas. Cada ano, né, cada 4 anos, há mais de 1000 anos, a gente está querendo bater quem nada mais rápido, né? Isso é uma otimização, né? E recordes que demoravam 10 anos para serem batidos, hoje são batidos de uma Olimpíada para outra, ou antes, né? Sim. Você pode falar, Laís. Você levantou a mão? Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Laís, tudo bem? Tô bem, eu só não vou abrir a câmera porque eu acabei de vir de uma reunião, então não tô muito bem. Mas, enfim. Eu vi vocês falando, eu ouvi, né? E eu fiquei pensando sobre aquela em que o Éden, né? Tu falou sobre... Tu falaste assim que o ser humano sair como se fosse um bebê, né? O ser humano deixou ali de dar atenção, é como se o bichinho lá, vou falar bichinho, tá? Porque eu não sou muito... acaba chorando e acaba querendo a nossa atenção. E se a gente vê, isso acontece hoje, né? Nas tecnologias, a gente quer sempre maratonar, a gente sempre quer querer saber mais e mais e nunca a gente finaliza alguma coisa. A gente está sempre começando outra e continuando outras, né? E aí eu penso assim, tem essa parte da tecnologia, né? Eu vejo que quem será que vai ser detentor de todos esses conhecimentos, né? Em termos de... a gente vê o quanto isso foi intenso na pandemia, né? Quem é que ficou com os empregos, né? E quem não tinha acesso, né? Piorou, ficou sem emprego, como empregadas domésticas, né? Se a gente for ver, né? E aí eu fico vendo onde é que vai ser, quem é que vai ser detentor desses empregos? E aí eu vejo também a questão do planeta em si, né? Sustentabilidade, né? Para se ter tudo isso, né? Eu estava vendo o cara da Amazon, né? Ele está investindo bilhões para chegar na Lua, para ter... Lua não, em Marte, né? Para ter um outro mundo em Marte, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente está destruindo, devastando esse mundo aqui, né? E quem é que vai ficar aqui com o mundo devastado, né? Também com tanta tecnologia junto, né?
Eu acho que é isso. O que tu acha sobre isso também, né? Porque mexe também um pouco, né, com essa tecnologia toda. Mexe completamente, Thaís. Laís, na verdade, só para dar um exemplo, né, eu sei que algumas empresas americanas usam redes neurais para promoção e demissão. Isso é uma coisa admitida por algumas empresas, outras pessoas de dentro falam que usam, mas elas não admitem publicamente, etc, etc, etc. Mas só estou dando exemplo para reforçar o que você está falando, o que acontece hoje. Como que esses algoritmos de promoção ou demissão e contratação funcionam? Eles se baseiam em massas de dados das contratações anteriores, das promoções anteriores e das demissões anteriores. E aprendem com essas massas de 10, 20, 30 anos de histórico de promoções, e o algoritmo gera resultados bons de acordo com as lideranças das empresas, coisa que eles mesmos fariam, porque aprendeu com os dados. Mas veja o que acaba acontecendo na maior parte dos casos. Mulheres não são promovidas. Por quê? O algoritmo é misógino? Não. Porque ele aprendeu com uma base de dados em que mulheres não são promovidas. Então, acaba virando um critério para o algoritmo não promover uma mulher, né? É muito cruel isso, porque, obviamente, como a gente estava dizendo, o algoritmo não é humano, não é um ser humano. Ele nem sabe o que é um homem ou uma mulher, além de um dado que diz lá o sexo da pessoa. Mas ele replica a base de treinamento dele, né? Então, e não tem nenhum problema ético com isso, porque não sabe o que está fazendo nesse sentido. Esse tipo de problema é um problema que já existe. Algoritmos parecidos também de redes neurais são usados em cortes americanas para definir a pena de algum crime. E isso já foi provado, já foi levantado. Tem uma pesquisadora que, inclusive, tem apresentações sobre isso, me foge o nome dela agora, mas ela escreveu um livro que chama Weapons of Math Destruction, não destruição em massa, mas destruição matemática. Negros recebem penas maiores do que brancos. E por quê? Porque isso, historicamente, na base de dados, está lá. Então, a gente, na verdade, está usando, a gente, seres humanos, não a gente fisicamente aqui, mas os seres humanos estão usando algo muito potente, baseado em bases de treinamento que são, sim, racistas, são machistas, tem uma série de istas no final dessas bases, porque isso demonstra o que nós fazemos como cultura, como sociedade, infelizmente, está lá registrado, e aplicando isso de forma meio cega com algoritmos que são extremamente poderosos e que conseguem ver os padrões, conseguem ver padrões que nós não vemos nesses dados, e replicam esses padrões, porque... Então, é só reforçando o que você disse, Laís, porque a imagem não é boa, a imagem realmente não é boa. O que a gente pode fazer a respeito? Vamos colocar questões éticas nos algoritmos, ótimo, mas quem vai definir quais são as questões éticas? E aqui eu vou para um exemplo extremo. Vai ser alguém... de um estado do sul dos Estados Unidos, vai ser alguém da Europa ou vai ser alguém do Talibã? Né? As nossas questões éticas são diferentes, né? E nós somos, né? Nós temos sociedades muito diferentes e eu dei exemplos extremos, mas existem casos mais próximos em que é difícil dizer quem que está certo, não? Não é um problema simples, né? O que eu consigo imaginar, talvez, como um eventual caminho é um pouco essa estrutura das redes, dos algoritmos que se supervisionam, né? Que você faz dentro dos critérios, um gera uma possibilidade de solução, o outro avalia se aquela solução é boa ou não, e essa avaliação ser feita com critérios que nós não temos hoje. O que é um critério de justiça, né? Por que
por que uma mulher não foi promovida e foi promovido um homem, no caso ali dos dados viciados. Talvez exista um caminho por aí, mas absolutamente eu não vejo ninguém falando sobre isso. Isso dá um certo desespero, não? Porque a tendência é que se repita mais do mesmo, é que se faça de uma forma muito mais rápida e mais eficiente, mas usando dados viciados, que é o que a gente tem feito direto como raça humana, como espécie humana. Até ia colocar, né? Como a gente programa o algoritmo, né? A gente poderia esconder alguns dados para viciar esses dados e utilizar a plataforma comum. Vamos sumir com os dados de homem e mulher para explorando sem ter essas... É verdade, isso seria uma possibilidade bem pragmática, inclusive. Sim. Isso é possível. Mas tem que esconder também o local de residência, por exemplo. Tem que esconder uma série de outras coisas. Muita coisa, né? Muita coisa que, querendo ou não, ainda faz parte de um algo chave para contratação ou não, né? A renda mensal daquela pessoa, sabe? Tem coisas que estão imbricadas, é difícil, não? Mas sim, é uma questão que precisa ser tratada. É quem que trata disso? Que eu saiba, ninguém, infelizmente. Ninguém. Pior que quem utiliza as redes sociais, quem mais utiliza hoje as tecnologias ou tem acesso, né? Se a gente for ver a gente vai de novo para a divisão de classes, né? Um jovem, um adolescente que está ali numa periferia ou não, a gente vai ver que tem diferença, né? Até o perfil, né, das redes sociais, às vezes a gente até utiliza as redes sociais de forma, como é que eu vou dizer assim, de forma ingênua, vamos dizer assim. A gente, qual é o teu gosto? Sempre ele tá querendo saber o meu gosto, né? E eu falo, pra que ele quer saber o meu gosto? Eu coloco um ali, depois o outro, enfim. Sempre eu tento enganá-lo, mas eu sei que uma hora ele vai saber todos os meus gostos, enfim. Eu acho que é isso. Às vezes a gente acaba, e tudo precisa, né? Tudo fala, eu preciso permitir, permitir que para utilizar, né? Tudo a gente precisa permitir algo, né? Então, aquilo de permitir está indo todas as nossas informações possíveis e prováveis que hoje a gente tem no computador ou no celular, né? E eu acho que é um pouco meio difícil eles não terem esses dados, esses logaritmos, acho que é isso, não é a palavra, né? Então, eu acho bem difícil, Marcos, eles não terem esse acesso, né? E eu acho que isso ia ser bem legal explicado em escolas, né? Porque eles que estão agora, não só eles, né? Mas eles são cada vez mais as crianças estão utilizando, se eu for comparar a criança que utilizava há 10 anos atrás a faixa etária para a faixa etária de hoje, aumentou muito, né? A faixa etária de crianças com celulares, né? Então, até isso é difícil, né? Tu ter esse controle, né? De permissão de dados, né? Existem mais crianças hoje em dia, né, com celulares do que 20 anos atrás tinham crianças com jogos de videogame em casa, né, com consoles. Então, assim, é uma coisa brutal. E essa pessoa não tem essa maturidade, né, de errar certo ou errado. E eu acho que é isso. Eu acho que precisa, para ser falado, eu acho que talvez possa ser começado nas escolas, não sei, né? Não sei, talvez. Tem muito trabalho, certamente. Somando ao que a Laís falou, na Finlândia, eles começaram a ter nas próprias escolas uma educação sobre fake news. Então, é sobre utilização de celular e computadores com relação às fake news. Então, eu acho que daqui a pouco isso vira, assim, uma matéria escolar, se a gente quiser todo mundo que use isso no benefício da população, teria que ser ensinado, porque hoje em dia a gente aprende usando, né? E faz muita coisa errada aí, aprende muito, mas é educação
computacional, vamos chamar assim. É a literacia computacional. Letramento digital, então temos que repensar a educação a todo momento também. E eu fiquei pensando sobre o que o Felipe falou, né? A gente vai, daqui a pouco não vai ter esse professor de matemática, né? Só que eu vejo assim, professor de matemática não é só aquele professor ali, né? Que vai te ensinar os números, tudo, mas é uma forma de ter essa troca, né? De vivências, de conhecimento. Então, eu não sei até quanto tempo a gente vai ficar tão isolado, né? Porque vai chegar um tempo que a pandemia mostrou isso, né? Que a gente vai ficar isolado, né? Agora eu vou ter a hora que eu quiser aquele professor ali, talvez eu nem precise interagir com esse outro, né? E eu acho que talvez até a nossa forma de saber o que é certo e errado, talvez mude. Eu acho que vai ser mais individualista ainda do que temos hoje, né? Não sei. O que tu acha, Marcos? Vou jogar a bola para ti. Eu acho que isso já está acontecendo, na verdade. Nós estamos, e não é só pela pandemia, a pandemia também, mas a pandemia talvez tenha potencializado isso, né? Mas a relação, né, com o professor, a relação com uma pessoa, uma rede social, por exemplo, tem problemas que não aconteceriam se fosse uma conversa cara a cara, né? A pessoa se sente valente, não se sente responsável pelo que está falando quando não vê a pessoa, né, ou as outras, ou pior, a criação de gangues, não? As bolhas, não? É absolutamente natural numa rede social. O algoritmo já me conduz para uma gangue que depende das minhas relações. Então isso tudo é meio isolado, assim, é feito sem nenhum tipo de preocupação que existe quando você está conversando com uma pessoa. Isso já é assim há um bom tempo, eu acho, mas na verdade o que a gente está vendo é isso indo para o extremo, porque todo mundo hoje, né, se conversa por uma tela, mas acho que isso já vem acontecendo. Quem sabe como a tecnologia, né, afeta esses processos de subjetivação, né, de relacionamento com os iguais, né, os pares. E eu achei engraçado isso que tu falou sobre os algoritmos. Eu não sei a palavra. Enfim. Algoritmos. Algoritmos, isso. Que se a gente for perceber, isso influenciou nas últimas eleições, né? Tanto dos Estados Unidos, daqui. E fora que agora a gente não tem mais. Eu vou votar naquela pessoa, ok. Não. São extremos de todos os lados, né? Então, até a posição de como a pessoa se porta, né, nas redes sociais ou fora dela, a pessoa já vê isso não como uma voz de fala de livre expressão, mas como algo autoritário. Não, aquela pessoa ela pensa diferente, então eu vou brigar com ela, não importa o que acontecer, né, eu vou acabar com ela, né? Então já leva para o lado pessoal, psicológico, enfim. E eu acho que isso acaba destruindo a humanidade que a gente tem, né? Pouca humanidade, vamos dizer assim, que a gente tem de discernir o bem e o mal, assim, né? O bem e o mal que eu falo, assim, de ter um equilíbrio, né? Pelo menos, né? Não sei. Eu acho que um grande responsável por isso são as redes sociais, e o Facebook sem dúvida nenhuma, mas mesmo antes, Orkut e outras redes, né, tem essa questão, porque isso talvez, aliás, muito provavelmente não é feito de propósito, simplesmente os algoritmos me aproximam de pessoas que pensam parecido comigo. Quando você só tem gente que pensa parecido com você no seu círculo, isso reforça as suas ideias e é confortável para a pessoa, né? Puxa,
Todo mundo aqui tá dizendo que eu estou certo, né? Não aparece ninguém, ou quase ninguém, falando que eu estou errado. Isso se reforça. Quando aparece alguém falando bobagem, você vai lá e, né, corta ele. E isso leva para essa polarização automaticamente. Eu acho que não tem aí uma intenção, mas cria uma polarização terrível. O caso da eleição do Trump, né, com um algoritmo que surgiu por 2 estudantes da Universidade de Cambridge, Michał Kosinski, eu não lembro o nome do segundo, mas Kosinski foi um deles, e foi um algoritmo que eles deixaram publicado e foi usado por uma empresa, que é a Cambridge Analytica, né? Foi usado por uma empresa, mas antes de ser usado na eleição do Trump, foi usado no Brexit. E veja o que aconteceu, o Brexit venceu. E o Trump venceu também. E tudo isso tem a ver com o fato de analisar o perfil das pessoas pelos likes que elas dão no Facebook. Esse era o algoritmo original. Através disso, o algoritmo conseguia manter um perfil muito preciso, um perfil psicológico preciso das pessoas, e com esse perfil psicológico a Cambridge Analytica diz, olha, para essa pessoa é melhor mandar esse tipo de comunicação, para essa é melhor esse. Uma comunicação extremamente dirigida. Isso acontece direto hoje em dia, não? E uma empresa se aproveitando de um algoritmo, porque aí foi intencional, o caso da Cambridge é intencional total. Por exemplo, eles diziam, para gente que o algoritmo definia como democratas, falava, poxa, a Hillary está na frente, etc, etc. Para quem estava na dúvida, falou, olha, é melhor você ir votar, porque senão o Trump vai perder. Isso funcionou direitinho. Quem foram os programados aí não foi o programa, fomos nós. Né? Fomos nós, os eleitores americanos, quero dizer. Manipulação, então, da mídia sempre também, né? Independente. Já tinha um histórico da mídia. A mídia sempre manipula, né? As nossas vontades, vamos dizer assim, né? Você não sabe o que é fake e o que é fato, né? Então, eu acho que é isso. Não tem... eu lembro do livro do George Orwell, que ele fala que ele tá todo o tempo sendo manipulado ali, né? E ele tá tentando sempre sair, mas eu acho que a gente tá vivendo isso, né? A gente está sendo manipulado ou bombardeado a todo tempo. A gente não consegue filtrar o que é de fato, né, certo, o que é de fato, porque até então a gente tinha alguém que falava e a gente confiava. E aí, até aquela pessoa que a gente confiava, ela tá vivendo da mesma água que às vezes é fake, né? Então, a gente não... E às vezes essa pessoa não é uma pessoa, né? Não existe um grande irmão, um único, né? Existe um único, são um monte. São vários grandes irmãos. E vai fazendo sentido, falar, puxa, mas todo mundo está falando isso, então todo mundo está, por exemplo, não é o meu caso, por favor, gente, é só um exemplo. No meu círculo, todo mundo está dizendo que ter arma é legal, deve ser legal mesmo, não? E isso vai criando um pensamento, né, formatando o pensamento, sem que precise de um grande irmão pensando tudo isso. Tem uma mecânica que funciona meio como um ecossistema do mal, assim, né? É bem ruim isso. É tipo uma sociedade algorítmica, né? O algoritmo, ele gera bolhas digitais que depois elas têm um impacto gerando bolhas físicas, né? Que por sua vez tem um impacto gerando novas bolhas digitais. E aí eu vejo a importância da gente derrubar essa quarta parede do algoritmo. E eu acho que a arte é justamente o caminho. Quando você vê que como o algoritmo te manipula, mas como você também pode manipular o algoritmo, você se emancipa, né? Você se emancipa dessa tecnologia, você se emancipa dessa linguagem, e você fala, eu quero mesmo votar nesse eleitor, ou dos 10 que estão se candidatando, o software só me mostra 3, né? Por que ele só me mostra 3? Verdade. Questionar, né? A questão de questionar é super importante nessa época dos algoritmos. Inclusive questionar nossa própria ideologia, é importante isso, né?
Será que eu penso assim porque eu penso assim mesmo ou porque eu acredito em fulano? E aí eu estou falando além do algoritmo, porque eu acredito no fulano que me disse isso. E isso é desconfortável, não? E acho que aí talvez esteja uma fraqueza humana, fraqueza entre aspas. A gente vai pelo confortável, né? Eu prefiro todo mundo dizendo que eu estou certo do que ter gente criticando o que eu falei. Vamos ver, a gente tem que ter esperança nos humanos, eu acho. Eu lembrei isso que tu falou, eu acho que foi o Karnal, eu não lembro, que ele falou sobre alguma coisa que a mulher do Barack Obama, a Michelle Obama, tinha falado, né, que as pessoas, de algum fato que ela tinha falado, que tinham pessoas que falaram que o governo do Barack Obama não foi um governo bom. E aí as pessoas exemplificaram, né, o que não foi bom. E aí o Karnal falava que se não tiver essa oposição, né, a gente não tem um equilíbrio também, né, para isso que tem a democracia. E eu acho que é isso, a gente pensar nisso, que vai ter o opositor e a gente também tem que respeitar o que a pessoa fala, né, porque senão, se a gente só tem uma ideia, uma linha de raciocínio, a gente não tem esse equilíbrio, né? Porque somos milhões de pessoas diferentes, com vivências diferentes, com olhares diferentes, né? Então, acho que é isso. Isso exemplifica o que a gente está vivendo, né, Laís? A gente está vivendo um governo desequilibrado porque foi eleita uma pessoa que não participou de debate. Ela se recusou ao debate, né? Ela se trancou na bolha e deixou o algoritmo rodar. Não, ela não. Eu acho que ela manipulou os algoritmos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter essa pessoa e tem que ter a outra pessoa, né? Porque tem que ter esse equilíbrio. Porque a partir do momento que a gente pende para um lado, aí já vira não vira uma democracia, né? Já vira Ai, agora eu esqueci. Já vira uma ditadura, né? Porque só eu que estou certo, né? Então, já pensou se tudo girasse em torno do que a Laís pensa, ou que o Felipe, ou que o Marcos pensa? Ia ser uma ditadura do Marcos, ia ser uma ditadura do Felipe. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter lugares para todos de fala, né? E assim, criar o que é bom para todos, né? Mas no eu caso acho que é mais isso. concreto, né, é uma ditadura do Talibã, né? Nossa, muito atual. Tem que ter alternância, né? Qualquer tipo de ditadura. Eu acho que é isso. Não tem como. Eu acho que o Oscar queria falar, né? Não, pra mim parecia que ele estava aberto. A gente só esperaria que essa alternância não fosse tão contrastante, né? Que não tivesse tanta diferença assim. Tão de um pra extremado, outro. né? Tão extremo. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum apontamento para o Marcos antes da gente encerrar? Eu só ia comentar que uma pessoa que teria gostado bastante dessa nossa conversa é o Afonso, é um parceiro nosso aí, que ele também é da parte de games, ele gosta bastante de Unity, e ele, há uns 2 meetups atrás, a gente trouxe uma colega nossa, a Ingrid, e ele mostrou o museu, se não me engano, é o Museu do Futuro, o museu também, algumas que traz a arte, mas da forma mais surreal que ela pode ser, em volta à tecnologia, a engine de jogos, e o potencial é incrível, né? O potencial é infinito, vai da sua imaginação, e você trouxe a parte de inteligência artificial para fazer isso também. Ele teria adorado essa conversa com você, Marcos. Olha... Legal. Eu fico à disposição. Se quiserem conversar de novo, eu estou por aí. Perfeito. A gente vai te convidar aí para participar dos próximos meetups aqui do nosso lado da tela. E a gente vai trazer novas pessoas, sempre com muitos papos interessantes, coisas atuais e pertinentes, né, à nossa sociedade contemporânea. A Ingrid e o Afonso... O Afonso não, mas a Ingrid já foi, né? Ela é uma arte educadora que também trabalha com games e acho que apresentou mês passado, né, Felipe?
Isso. E ela também vai ser convidada aqui para ver novas produções, novas apresentações. A gente fica muito contente que você aceitou o nosso convite e fez essa ótima apresentação. Tá todo mundo pilhadaço, essa é a verdade. Tá todo mundo pilhadaço. E como está gravado, outras pessoas poderão ficar pilhadas em breve. Com Muito bom. certeza. Valeu, boa tarde. Supondo que eu tenha conversado, tenha visto todo mundo real aí, estou na dúvida agora, né? O que está do outro lado da tela, mas minha cabeça vai ficar ainda por um tempo processando. Legal. Sejam vocês reais ou não aí, né? Nós agradecemos ao convidado Marcos Cusiol, ao apoio do CETEC, e estendemos nosso agradecimento a todos que assistiram nosso Meetup. Saga Pro, venha viver essa saga conosco.